O cheiro de feno e madeira velha invade minhas narinas enquanto conto esta história para vocês. É um aroma que me persegue há décadas, mesmo depois de tanto tempo. Mas antes de mergulharmos nessa jornada intensa, quero agradecer a todos vocês que estão aqui, assistindo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. E nos comentários, conte de onde você está assistindo. Sua presença aqui é importante, porque esta história precisa ser ouvida. Respiro fundo, sentindo o peso das lembranças. No dia em que fiz 13 anos, meu pai me vendeu para um homem de 60. Quando tentei fugir, ele me amarrou no celeiro por uma semana. As palavras saem pesadas, carregadas de uma dor que o tempo amenizou, mas nunca apagou completamente. Vejo nos olhos de vocês o choque, a incredulidade. Sim, isso aconteceu. E acontece mais do que gostaríamos de admitir. Lembro-me daquele dia como se fosse ontem. O sol mal tinha nascido quando meu pai entrou no quarto. Os olhos frios como o aço de sua velha faca de caça. "Levanta, menina!" ele rosnou. "Tem gente chegando." Eu não sabia naquele momento que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Não percebi que aquele seria o último dia da minha infância, por mais difícil que ela já fosse. O homem chegou pouco depois do meio-dia. Alto, corpulento, com mãos calejadas que pareciam pequenas pás. O cheiro de tabaco o precedia, uma nuvem densa e sufocante que fez meus olhos lacrimejarem. Mas não foram apenas suas mãos ou seu cheiro que me assustaram. Foram seus olhos, olhos que me percorreram de cima a baixo, como se eu fosse um animal sendo avaliado para abate. Meu pai e ele conversaram em voz baixa por alguns minutos. Eu estava na cozinha, ajudando minha mãe a preparar o almoço, mas podia sentir seus olhares sobre mim. De repente, meu pai me chamou. "Clara!" ele disse, sua voz áspera como sempre. "Venha aqui." Aproximei-me tremendo, os olhos fixos no chão de terra batida. Foi quando ouvi as palavras que mudaram tudo. "Agora ela é sua." Levantei os olhos incrédula. Meu pai tinha acabado de me vender como se eu fosse uma cabeça de gado. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente por ajuda. Mas ela virou o rosto, evitando meu olhar. Naquele momento, entendi que estava sozinha. O pânico tomou conta de mim. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir. Sem pensar duas vezes, corri. Corri como nunca havia corrido antes, os pés descalços batendo contra o chão duro, as pedras cortando minha pele. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava fugir. Corri até meus pulmões queimarem, até minhas pernas fraquejarem. A noite caiu, fria e implacável, mas eu não parei. Não podia parar. O medo me impulsionava, me mantinha em movimento, mas eles me encontraram. Antes do nascer do sol, ouvi os latidos dos cães e as vozes dos homens. Tentei me esconder, me enterrar entre as folhas caídas, mas foi inútil. Mãos ásperas me agarraram, me arrastaram de volta. O castigo foi cruel. Fui levada para o velho celeiro nos fundos da propriedade. O cheiro de mofo e animais era sufocante. Com movimentos bruscos, amarraram meus pulsos e tornozelos com cordas grossas. A dor era intensa, mas o medo era ainda pior. "Até aprender a obedecer", disse o homem que agora era meu dono, os olhos brilhando com uma satisfação doentia. A porta do celeiro se fechou com um baque surdo, me deixando na escuridão, sozinha com meu medo, minha raiva e uma pergunta que ecoava em minha mente. Como eu poderia escapar desse pesadelo? Os dias que se seguiram foram um borrão de fome, sede e desespero. Eu alternava entre momentos de raiva intensa e períodos de apatia profunda. As cordas machucavam minha pele, deixando marcas que eu sabia que nunca desapareceriam completamente, nem na minha carne, nem na minha alma. À noite, eu chorava silenciosamente, as lágrimas misturando-se à sujeira do chão do celeiro. Durante o dia, eu ficava imóvel, economizando energia, tentando pensar em uma forma de escapar. Mas as horas se arrastavam e a esperança começava a minguar. Foi no 7º dia, quando eu já estava quase desistindo, que algo mudou. Um rangido na porta do celeiro me fez levantar a cabeça, esperando ver o rosto odioso do meu captor. Mas não era ele. Era uma chance de liberdade. Uma chance de mudar meu destino. Mas essa
Essa é uma história para a próxima parte. Antes de continuar, deixe-me apresentar quem sou e de onde venho. Meu nome é Clara, e esta história começou há quase 70 anos, em uma vila tão pequena e isolada que nem aparecia nos mapas. Um lugar onde o tempo parecia ter parado, congelado em tradições arcaicas e crenças ultrapassadas. Nasci em uma casa simples, de paredes de barro e teto de palha. O chão de terra batida era varrido diariamente por minha mãe, Ana, uma mulher de poucas palavras e olhos sempre baixos. Ela se movia pela casa como uma sombra, cumprindo suas tarefas em silêncio, evitando confrontos e, principalmente, evitando me olhar nos olhos. Meu pai, José, era um homem rude, de mãos calejadas pelo trabalho na roça e rosto marcado pelo sol inclemente do sertão. Sua presença enchia a casa, não por seu tamanho, mas pelo medo que inspirava. Sua voz era ouvida apenas para dar ordens ou repreensões. Para ele, eu era mais um fardo, uma boca para alimentar até que pudesse ser passada adiante. Cresci acreditando que meu destino estava selado desde o nascimento. Na nossa vila, meninas não sonhavam com estudos ou carreiras. Nosso futuro era traçado por outros. Casar cedo, ter filhos, cuidar da casa. Éramos criadas para sermos submissas, para aceitarmos sem questionar as decisões dos homens da família. A escola era um luxo reservado aos meninos. Enquanto eles aprendiam a ler e escrever, nós, meninas, éramos ensinadas a cozinhar, limpar e obedecer. Lembro-me de observar com inveja os garotos indo para a pequena escola da vila, seus cadernos debaixo do braço, enquanto eu ficava em casa ajudando minha mãe com as tarefas domésticas. Nossa vila era um microcosmo de um Brasil que muitos preferem esquecer que existe. As casas se espalhavam ao longo de uma estrada de terra, cercadas por plantações de milho e feijão. A igreja no centro da vila era o ponto de encontro aos domingos, onde as fofocas corriam tão livremente quanto as preces. Foi nesse cenário que minha história começou a se desenrolar. Um lugar onde o futuro de uma menina era decidido por outros, onde sonhos eram luxos que não podíamos nos dar ao direito de ter. No dia do meu aniversário de 13 anos, não houve celebração. Não houve bolo, nem presentes, nem abraços. Apenas o peso dos olhares de meus pais, carregados de uma mistura de resignação e alívio. Eu estava pronta para ser passada adiante, como um objeto que cumpriu sua função e agora podia ser descartado. O homem que apareceu naquela manhã, seu Antônio, era conhecido na região. Viúvo, dono de terras, respeitado pelos homens e temido pelas mulheres. Seu rosto enrugado e seus dentes amarelados pelo tabaco contrastavam com a riqueza de suas roupas e o brilho de seu relógio de ouro. Quando meu pai disse, "Agora ela é sua", senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Meu estômago se revirou e tive que lutar contra a vontade de vomitar. Olhei para minha mãe, buscando algum sinal de proteção, de amor maternal. Mas ela apenas virou o rosto, seus olhos fixos no chão de terra batida. Naquele momento, uma realização dolorosa me atingiu. Eu estava sozinha, completamente sozinha, em um mundo que parecia grande demais, cruel demais, para uma menina de 13 anos. Foi esse sentimento de solidão absoluta que me deu a coragem para fazer o impensável, fugir. Quando a noite caiu e todos dormiam, saí sorrateiramente de casa. O coração batia tão forte que achei que me denunciaria. Cada passo era uma mistura de medo e esperança. Corri pela estrada de terra, os pés descalços machucados pelas pedras e galhos. A escuridão era minha única aliada, escondendo-me dos olhos curiosos e das mãos que queriam me prender. O vento frio cortava minha pele, mas eu não parava. Não podia parar, mas a liberdade foi efêmera. Antes que o sol nascesse, ouvi os latidos dos cães e as vozes dos homens. O medo tomou conta de mim, paralisando-me por um momento crucial. Foi o suficiente para que me encontrassem. As mãos ásperas que me agarraram não eram do meu pai, nem de seu Antônio. Eram de estranhos, homens da vila que se juntaram à caçada. Seus olhos brilhavam com uma mistura de excitação e desaprovação. Para eles, eu era apenas uma menina rebelde que precisava ser domada. Fui arrastada de volta, chorando e implorando.
mas minhas súplicas caíram em ouvidos surdos. O castigo pela minha tentativa de fuga foi cruel. Fui amarrada no celeiro, como um animal. As cordas apertadas em meus pulsos e tornozelos eram um lembrete constante da minha nova realidade. O cheiro de feno e madeira velha, misturado ao meu próprio suor e lágrimas, se tornaria uma memória que me perseguiria por anos. Até aprender a obedecer, disseram. Mas enquanto estava ali, sozinha na escuridão do celeiro, algo dentro de mim se fortaleceu. Uma chama de rebeldia, pequena mas persistente, que se recusava a se apagar. Os dias se arrastavam, longos e dolorosos. A fome e a sede eram constantes, mas a pior tortura era psicológica. O medo do que viria depois, quando me soltassem, era quase insuportável. Foi nesse momento de desespero que o destino decidiu intervir. E com ele veio uma chance inesperada de mudança, trazida por alguém que eu menos esperava. O rangido da porta do celeiro cortou o silêncio da noite, fazendo meu coração disparar. Encolhi-me no canto, temendo o que viria a seguir. Mas, para minha surpresa, não era seu Antônio ou meu pai que entrava. Era Lúcia, a filha da vizinha. Lúcia tinha 16 anos, apenas 3 a mais que eu. Mas seus olhos carregavam o peso de alguém muito mais velho. Ela se aproximou cautelosamente, como se eu fosse um animal assustado prestes a fugir. «Clara!» ela sussurrou. «Vim te ajudar». Suas palavras eram como água no deserto. Eu queria acreditar, mas o medo me paralisava. «Por quê?» consegui murmurar, minha voz rouca pela falta de uso. Lúcia se ajoelhou ao meu lado, seus olhos brilhando com uma mistura de determinação e tristeza. «Porque ninguém merece isso», ela respondeu simplesmente. «E porque se eu não fizer nada, serei a próxima». Naquele momento, entendi que Lúcia e eu compartilhávamos o mesmo medo, a mesma raiva contra um sistema que nos via como mercadoria. Ela representava todas as meninas da vila, presas em um ciclo de submissão e silêncio. Com movimentos rápidos e precisos, Lúcia começou a cortar as cordas que me prendiam. Cada fibra que se rompia era uma promessa de liberdade. Quando finalmente me vi livre, mal podia acreditar. «Você precisa ir agora!» Lúcia urgiu, sua voz mal contendo o pânico. «Corra e não olhe para trás». Hesitei por um momento. «E você?» Ela sacudiu a cabeça. «Não posso ir. Minha família. Mas você pode. Você deve». Com o coração pesado, entendi que não podia ajudá-la. Não naquele momento. A única coisa que podia fazer era aproveitar a chance que ela me dava. Saí do celeiro como uma sombra, meus pés descalços mal tocando o chão. A noite era minha aliada, escondendo-me dos olhos vigilantes da vila. Corri em direção à mata, o medo me dando asas. Passei 2 dias na floresta, sobrevivendo com a água do rio e as frutas que encontrava. O medo de ser capturada novamente me mantinha em constante alerta. Cada som, cada movimento nas sombras me fazia tremer. Finalmente, exausta e faminta, cheguei a uma cidade grande. As luzes, os sons, o movimento, tudo era novo e assustador. Caminhei pelas ruas, perdida e desnorteada, até que meu corpo não aguentou mais. Caí desmaiada na calçada, certa de que aquele seria meu fim. Mas o destino tinha outros planos para mim. Acordei em um quarto desconhecido, limpo e acolhedor. Por um momento pensei que tudo não passara de um pesadelo. Mas as marcas nos meus pulsos e tornozelos eram um lembrete cruel da realidade. Foi então que a conheci. Dona Teresa, uma mulher de meia-idade com olhos gentis e um sorriso reconfortante. Ela se sentou na beira da cama, suas mãos calejadas segurando as minhas. «Está tudo bem agora, querida», ela disse suavemente. «Você está segura aqui». Suas palavras desencadearam algo dentro de mim. Chorei como nunca havia chorado antes, deixando sair toda a dor, o medo e o desespero acumulados. Dona Teresa me abraçou, permitindo que eu desabafasse. Quando finalmente me acalmei, ela começou a me contar sua história. Dona Teresa dirigia uma casa de acolhimento para meninas em situação de vulnerabilidade. Ela mesma havia fugido de um casamento forçado quando jovem e dedicava sua vida para ajudar outras a escaparem de destinos semelhantes. «Você não está sozinha», ela me assegurou. «Já ajudei muitas meninas como você. E vamos te ajudar também». Pela primeira vez em semanas,
Senti uma centelha de esperança, mas a sombra do medo ainda pairava sobre mim. E se eles me encontrarem? Perguntei, a voz tremendo. O olhar de Dona Teresa endureceu. Não vão, ela afirmou com convicção. E se tentarem, estaremos preparados. Nos dias que se seguiram, comecei a me adaptar à minha nova realidade. A casa de Dona Teresa era um refúgio, um lugar onde meninas como eu podiam sonhar com um futuro diferente. Lá, aprendi a ler e escrever, habilidades que me haviam sido negadas na vila. Mas a paz era frágil. Sempre que ouvia um carro parando na rua ou batidas na porta, meu coração disparava. O medo de ser encontrada e arrastada de volta era constante. E então, num dia aparentemente comum, meus piores temores se concretizaram. Eu estava ajudando na cozinha quando ouvi vozes alteradas vindas da sala. Reconheci imediatamente uma delas. Era seu Antônio. "Ela me pertence!" ele gritava. "Paguei por ela. Tenho o direito de levá-la de volta." Congelei, o pânico tomando conta de mim. As memórias do celeiro, das cordas, do medo, tudo voltou com força total. Dona Teresa manteve a calma. "Essa menina não é propriedade de ninguém", ela respondeu firmemente. "E se você não sair agora mesmo, chamarei a polícia." Seu Antônio riu. Um som frio e cruel que me fez tremer. "Polícia? Nesta cidade eu sou a lei." Naquele momento entendi que minha luta pela liberdade estava longe de terminar. O conflito que começara na minha vila agora chegava até ali, ameaçando destruir o frágil senso de segurança que eu havia construído. Enquanto os gritos continuavam na sala, eu me vi diante de uma escolha. Poderia me esconder, tremer de medo e esperar que outros resolvessem meu destino, ou poderia enfrentar meus demônios de frente. Com as pernas trêmulas, dei um passo em direção à sala. Cada fibra do meu ser gritava para que eu corresse, me escondesse, mas algo mais forte me impelia adiante. Era uma mistura de coragem e desespero, alimentada pela raiva acumulada durante anos de submissão. Ao entrar na sala, vi seu Antônio, imponente em seu terno caro, encarando Dona Teresa com desprezo. Seus olhos se voltaram para mim e um sorriso cruel se formou em seus lábios. "Aí está você, sua ingrata!" ele rosnou. Hora de voltar para casa. Senti o medo me consumir, mas as palavras de Dona Teresa ecoaram em minha mente. "Você não está sozinha." Respirei fundo e, pela primeira vez na vida, enfrentei meu opressor. "Eu não vou voltar", declarei, minha voz mais firme do que eu esperava. "Esta é minha casa agora." Seu Antônio ficou lívido. Ele avançou em minha direção, mas Dona Teresa se colocou entre nós. "Nem mais um passo", ela advertiu, seu tom gélido. "Clara está sob minha proteção agora. Se tentar levá-la à força, enfrentará as consequências legais." Nesse momento, ouvi sirenes se aproximando. Dona Teresa havia acionado a polícia discretamente. Seu Antônio empalideceu, percebendo que sua influência tinha limites. "Isso não acabou", ele ameaçou antes de sair apressadamente. Quando os policiais chegaram, Dona Teresa explicou a situação. Para minha surpresa, eles ouviram atentamente e prometeram investigar as acusações contra seu Antônio e meu pai. Nos dias que se seguiram, vivi em um estado de alerta constante. Cada barulho me sobressaltava, cada sombra parecia esconder uma ameaça. Mas aos poucos, com o apoio de Dona Teresa e das outras meninas da casa, comecei a me sentir mais segura. Foi nessa época que conheci Mariana, uma assistente social que trabalhava em parceria com a casa de acolhimento. Ela me ajudou a entender meus direitos e me preparou para o que viria a seguir: depor contra meu pai e seu Antônio. "Não vai ser fácil", Mariana me advertiu gentilmente. "Mas seu testemunho pode ajudar a proteger outras meninas." A ideia de enfrentar meus algozes em um tribunal me aterrorizava. Mas pensar em Lúcia e em todas as outras meninas da vila me dava força. Eu não podia deixar que o ciclo de abuso continuasse. As semanas se transformaram em meses. Eu me dedicava aos estudos com uma voracidade que surpreendia a todos. Cada nova palavra que aprendia a ler, cada problema de matemática que resolvia, era uma pequena vitória contra o sistema que tentara me manter na ignorância. Durante esse tempo fiz amizades que mudaram minha vida.
Havia Júlia, que fugira de um pai abusivo. Fernanda, resgatada de uma rede de tráfico humano. E Beatriz, que escapara de um casamento forçado aos 14 anos. Nossas histórias, embora únicas, compartilhavam o mesmo fio condutor de resistência e esperança. Um dia, enquanto ajudava Dona Teresa a organizar doações para a casa, encontrei um livro que capturou minha atenção. Era uma biografia de Malala Yousafzai. Ler sobre uma jovem que enfrentou tantos obstáculos para defender o direito à educação me inspirou profundamente. Percebi que minha luta não era isolada, mas parte de um movimento global pela igualdade e justiça. À medida que me preparava para o julgamento, comecei a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com o celeiro, com as cordas apertando meus pulsos, com a voz ameaçadora de seu Antônio. Acordava suando frio, gritando no meio da noite. Foi Dona Teresa quem sugeriu que eu começasse a escrever. Coloque suas memórias e seus medos no papel, ela aconselhou. Às vezes, dar forma às nossas sombras é o primeiro passo para vencê-las. Assim comecei meu diário. Página após página, despejava minhas experiências, meus temores e gradualmente minhas esperanças para o futuro. A escrita se tornou minha terapia, meu refúgio. O dia do julgamento se aproximava e minha ansiedade aumentava. Mariana me preparou o melhor que pôde, ensaiando meu testemunho, me explicando o processo judicial. Mas nada poderia me preparar completamente para o momento em que entrei no tribunal e vi meu pai e seu Antônio sentados ali, me encarando. Por um instante, senti-me novamente aquela menina assustada, de 13 anos. Mas então olhei para trás e vi Dona Teresa, Mariana e minhas amigas da casa de acolhimento. Seus olhares de apoio me deram a força que eu precisava. Respirei fundo e comecei a contar minha história. Minha voz tremia no início, mas foi ganhando força à medida que eu falava. Descrevi o dia em que fui vendida, a fuga desesperada, os dias de tortura no celeiro. Vi o rosto dos jurados se contorcer em horror e indignação. Quando terminei meu testemunho, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Pela primeira vez, minha voz tinha sido realmente ouvida. O julgamento durou dias. Outras testemunhas foram chamadas, incluindo Lúcia, que corajosamente veio depor contra as práticas da nossa vila. Seu testemunho foi crucial para expor a extensão do problema. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, o veredicto foi anunciado. Meu pai e seu Antônio foram considerados culpados. A sentença: anos de prisão e uma ordem de restrição permanente. Saí do tribunal com sentimentos misturados. Havia alívio, certamente, mas também uma profunda tristeza. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda ansiava pelo amor e aceitação dos meus pais. Tive que aceitar que esse era um desejo que talvez nunca se realizasse. Nos meses que se seguiram, me dediquei ainda mais aos estudos e ao trabalho voluntário na casa de acolhimento. Queria retribuir a ajuda que havia recebido, ser para outras meninas o que Dona Teresa e Mariana tinham sido para mim. Um dia recebi uma carta que mudaria mais uma vez o curso da minha vida. Era da Universidade Federal, informando que eu havia sido aceita no curso de serviço social. A bolsa de estudos que acompanhava a aceitação tornava possível o que antes parecia um sonho impossível. Quando mostrei a carta para Dona Teresa, seus olhos se encheram de lágrimas de alegria. Viu só? Ela disse, me abraçando. Você não é apenas uma sobrevivente, Clara. Você é uma vencedora. Naquela noite, sentada à janela do meu quarto na casa de acolhimento, olhei para as estrelas e pensei em como minha vida havia mudado. O caminho tinha sido difícil, cheio de obstáculos e dor. Mas ali estava eu, prestes a começar um novo capítulo. Peguei meu diário e escrevi. Hoje entendo que minha história não termina com o que me aconteceu. Ela começa com o que escolho fazer a partir de agora. Os anos na universidade passaram como um turbilhão. Cada dia trazia novos desafios, novas descobertas. Eu absorvia conhecimento como uma esponja sedenta, determinada a usar minha educação para fazer a diferença. Mas a ameaça do passado nunca desapareceu completamente. Era uma tarde de quarta-feira quando recebi a ligação que fez meu mundo parar. A voz trêmula de Dona Teresa do outro lado da linha. Clara,
Ele escapou. Seu Antônio fugiu da prisão. Senti como se o chão tivesse sumido sob meus pés. O medo, aquele velho conhecido, voltou com toda a força. Imagens do celeiro, das cordas, do seu rosto cruel invadiram minha mente. Ele disse que vinha atrás de você. Dona Teresa continuou, a preocupação evidente em sua voz. Naquele momento tive que tomar uma decisão. Poderia fugir novamente, me esconder, viver para sempre olhando por cima do ombro. Ou poderia enfrentar meu algoz de uma vez por todas. Não vou correr, declarei, surpresa com a firmeza da minha própria voz. Não desta vez. Os dias que se seguiram foram um teste de nervos. Alertei a polícia, reforcei a segurança do meu apartamento, mas me recusei a interromper minha vida. Continuei indo às aulas, ao estágio no Centro de Assistência Social, determinada a não deixar o medo me paralisar. Foi numa noite chuvosa, uma semana depois, que o inevitável aconteceu. Eu voltava tarde da biblioteca quando o vi. Seu Antônio, parado na esquina, me observando com aqueles olhos que eu jamais esqueceria. Finalmente te encontrei, sua ingrata! Ele rosnou, avançando em minha direção. Meu coração disparou, mas mantive-me firme. Não se aproxime! Adverti, minha mão procurando o celular no bolso. Ele riu, um som frio que me fez tremer. Você acha que pode fugir de mim? Você me pertence! Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Anos de raiva reprimida, de medo, de impotência, tudo explodiu à superfície. Eu não pertenço a ninguém! Gritei, minha voz ecoando pela rua vazia. Nunca pertenci! Seu Antônio pareceu momentaneamente chocado com minha reação. Aproveitei esse instante de hesitação para apertar o botão de emergência no meu celular. Um sinal silencioso para essa polícia que Mariana havia me ajudado a configurar. Você arruinou minha vida. Ele cuspiu as palavras. Eu perdi tudo por sua causa. Não, respondi encontrando uma força que não sabia que possuía. Você perdeu tudo porque escolheu tratar pessoas como objetos, porque achou que podia comprar uma criança. Ele avançou, os olhos injetados de ódio, mas eu não recuei. Não desta vez. Você não tem mais poder sobre mim, declarei. Nem sobre ninguém. Nesse momento ouvimos as sirenes. Seu Antônio olhou ao redor, pânico substituindo a raiva em seu rosto. Ele se virou para correr, mas era tarde demais. 2 carros de polícia dobraram a esquina. Cercando-o, vi o momento exato em que a realidade o atingiu. Não havia mais para onde fugir. Enquanto os policiais o algemavam, senti uma onda de emoções me invadir. Alívio, triunfo, mas também uma profunda tristeza. Tristeza por todas as meninas que, como eu, tiveram sua infância roubada. Tristeza pela ignorância e crueldade que ainda persistiam em tantos lugares. Mas, acima de tudo, senti esperança. Esperança porque, ali, naquela rua chuvosa, eu havia finalmente me libertado. Não apenas de seu Antônio, mas do medo que ele representava. Uma policial se aproximou, colocando gentilmente a mão em meu ombro. Você está bem, senhorita? Olhei para seu Antônio sendo colocado na viatura. Então, de volta para ela. Sim, respondi. E pela primeira vez em muito tempo, era verdade. Estou bem. Nos dias que se seguiram, fui inundada por uma torrente de emoções. Tive que prestar depoimento novamente, reviver partes dolorosas do meu passado. Mas desta vez foi diferente. Eu não era mais uma vítima indefesa, mas uma sobrevivente forte, determinada a usar minha voz para fazer a diferença. A notícia da recaptura de seu Antônio se espalhou rapidamente. Recebi ligações e mensagens de apoio de todos os lados. Dona Teresa, Mariana, minhas colegas da casa de acolhimento, professores da universidade. Mas a ligação que mais me tocou veio de um número desconhecido. Era Lúcia, a menina que havia me ajudado a escapar tantos anos atrás. Clara! Ela disse, sua voz embargada de emoção. Eu soube o que aconteceu. Você é tão corajosa. Conversamos por horas. Lúcia me contou como minha fuga tinha inspirado outras meninas na vila a se rebelarem, a buscarem ajuda. Uma onda de mudança estava começando, lenta mas imparável. Foi nessa conversa que uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que se tornaria minha missão de vida. Algumas semanas depois,
Convoquei uma reunião. Dona Teresa, Mariana, minhas colegas de faculdade, representantes de ONGs de proteção à criança. Todos estavam lá. O que aconteceu comigo, com Lúcia, com tantas outras meninas, não pode continuar. Comecei, minha voz firme. Precisamos fazer mais. Não apenas resgatar as vítimas, mas prevenir que isso aconteça em primeiro lugar. E assim nasceu o projeto Asas Livres, um programa de educação e empoderamento para comunidades rurais, focado em prevenir o casamento infantil e o tráfico de pessoas. O caminho pela frente seria longo e difícil, eu sabia. Mudar mentalidades enraizadas por gerações não seria fácil. Mas olhando para os rostos determinados ao meu redor, senti que era possível. Naquela noite, sentada à minha escrivaninha, abri meu velho diário. Na última página, escrevi: hoje entendo que minha história não é apenas minha. É a história de milhares de meninas que sonham com liberdade. E por elas, por nós, continuarei lutando. Porque cada menina merece a chance de escrever sua própria história, de voar com suas próprias asas. Fechei o diário, sentindo uma paz que jamais imaginei possível. O pesadelo tinha finalmente acabado, e um novo capítulo, cheio de esperança e possibilidades, estava apenas começando. Os anos se passaram, e o projeto Asas Livres cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. De uma pequena iniciativa local, nos tornamos uma organização reconhecida nacionalmente, com ramificações em diversos estados do Brasil. Hoje, aos 80 anos, olho para trás e vejo uma vida dedicada a transformar a dor em propósito. Cada menina resgatada, cada comunidade educada, cada lei mudada, são todas vitórias que carrego no coração. Lembro-me vividamente do dia em que retornei à minha vila natal, não mais como uma menina assustada, mas como uma mulher determinada a fazer a diferença. O contraste era gritante. Onde antes havia silêncio e medo, agora ouvia-se o riso de meninas indo para a escola. Encontrei Lúcia, agora uma senhora de cabelos grisalhos como os meus, mas com os mesmos olhos determinados de sua juventude. Juntas, caminhamos pelas ruas de terra, relembrando o passado e celebrando o presente. Você vê aquela escola? Ela me disse, apontando para um prédio colorido no centro da vila. Foi construída no terreno onde ficava o celeiro. Onde antes havia correntes, agora há livros. Aquelas palavras resumiam perfeitamente nossa jornada. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de trabalho árduo, de enfrentar resistências, de educar uma geração após a outra. Ao longo do caminho, enfrentamos desafios que pareciam intransponíveis. Houve momentos de desânimo. Noites em que o peso da responsabilidade parecia esmagador. Mas a cada obstáculo superado, nossa determinação só crescia. Um dos momentos mais gratificantes foi quando conseguimos aprovar uma lei que fortalecia as punições para casos de casamento infantil e exploração de menores. Lembro-me de estar nas galerias do Congresso, observando a votação com o coração na boca. Quando o resultado foi anunciado, não pude conter as lágrimas. Pensei em todas as Claras, Lúcias e Marianas que essa lei protegeria. Mas a mudança mais profunda e duradoura não veio através de leis ou políticas. Veio através da educação, da conscientização, do empoderamento. Vimos pais que, uma vez confrontados com a realidade dos danos causados pelo casamento infantil, tornaram-se nossos aliados mais fervorosos. Vimos meninas que, ao serem expostas a novas possibilidades, passaram a sonhar com futuros que antes pareciam inalcançáveis. Uma dessas meninas era Maria, uma jovem brilhante de uma comunidade remota no interior do Maranhão. Quando a conheci, ela estava prestes a ser casada aos 14 anos. Hoje, aos 25, ela é advogada e uma das lideranças mais promissoras do Asas Livres. Você me mostrou que eu podia ser mais do que aquilo que os outros diziam que eu deveria ser, Maria me disse certa vez, seus olhos brilhando com gratidão e determinação. Agora quero fazer o mesmo por outras meninas. É por histórias como a de Maria que continuo nessa luta, mesmo agora, na minha idade avançada. Porque sei que cada vida transformada tem o potencial de transformar muitas outras. Claro,
Nem tudo são flores. Ainda há muito trabalho a ser feito. Em algumas regiões mais isoladas, práticas antigas persistem. A pobreza e a falta de educação continuam sendo terrenos férteis para a exploração. Mas a cada ano, vemos o cenário melhorar. A cada geração, vemos mais meninas assumindo o controle de seus destinos. Recentemente fui convidada para dar uma palestra na ONU sobre o trabalho do Asas Livres. Enquanto me preparava, folheei meu velho diário, aquele mesmo que comecei a escrever na casa de Dona Teresa tantos anos atrás. As páginas amareladas estavam cheias de medos, sonhos e esperanças de uma menina que mal ousava imaginar o futuro. No pódio, diante de uma plateia internacional, compartilhei não apenas estatísticas e estratégias, mas também minha história pessoal, porque entendi que o poder de uma história verdadeira pode tocar corações e mover montanhas. Cada criança merece voar com suas próprias asas, concluí meu discurso. E é nossa responsabilidade garantir que elas tenham céu aberto para alçar voo. Os aplausos que se seguiram não eram apenas para mim. Eu sabia. Eram para cada menina que ousou sonhar, cada mulher que se recusou a se calar, cada comunidade que escolheu a mudança. Agora, sentada aqui, contando esta história para vocês, sinto o peso e a responsabilidade de cada palavra. Porque esta não é apenas a minha história. É a história de incontáveis mulheres e meninas que lutaram e continuam lutando por liberdade e dignidade. A você que está assistindo, quero dizer, sua voz importa, sua história importa. Se esta narrativa tocou seu coração de alguma forma, peço que compartilhe. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente sua própria história, porque é através do compartilhamento de nossas experiências que criamos empatia, compreensão e, ultimamente, mudança. O caminho à frente ainda é longo, mas não estamos sozinhos nessa jornada. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de ser a mudança que queremos ver no mundo. Então, enquanto encerro esta narrativa, deixo-vos com um desafio. O que você fará hoje para garantir um amanhã mais justo e igualitário para todas as meninas? Como você usará sua voz, seus talentos, sua influência para criar um mundo onde cada criança possa voar livre? A história não termina aqui. Na verdade, ela está apenas começando. E você, caro espectador, é parte fundamental dela. Obrigada por ouvirem minha história. Que ela sirva de inspiração e chamado à ação. Juntos podemos criar um mundo onde nenhuma menina precise temer seu futuro. Onde cada criança possa sonhar e realizar seu pleno potencial. Este é o legado que espero deixar. Esta é a luta que continuará muito depois de mim. E com sua ajuda, sei que um dia, finalmente, todas as asas serão verdadeiramente livres.